Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet. Acesse, inscreva-se no nosso canal Robson Carvalho, Robson Cidadão e aperte o sininho para você ficar bem informado com notícia, comentário e opinião todos os dias. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante que interessa às famílias, pais, filhos, sobretudo criança e adolescente, que têm entrado no circuito, infelizmente, de suicídio. O que é que tem levado a tudo isso? Vamos conversar com o Dr. Manuel Onofre, promotor da Infância e Juventude em Natal. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, muito obrigado, Robson, pela oportunidade, inclusive da gente tratar de uma temática que tem preocupado nós, os profissionais que lidamos com essa fase, uma importante fase da vida da gente, talvez a fase mais importante, uma vez que a primeira infância, primordialmente, é onde é construído o arcabouço do sujeito. Elementos do caráter são fixados ali naqueles primeiros momentos de convívio com a família e com a comunidade. E essa situação, esse convívio é que tem trazido bastante preocupação para a gente que lida, para os profissionais como um todo, as políticas públicas da assistência social, e aí entra os CREAS, os CRAs, os centros de referência à assistência social que tem em todo o Brasil, os conselhos tutelares, toda a rede de proteção à criança e ao adolescente. Que se mobiliza para atuar nessa questão, né? Isso. Agora, doutor Manuel Onofre, por que nós temos observado o aumento no suicídio cometido por adolescentes, principalmente? Essa é uma questão absolutamente complexa e a gente tem defendido que não é pautar o suicídio, mas pautar aquilo que de fato pode levar e pode desencadear um comportamento extremo como esse. E essa discussão ela é importante porque ela não é só das instituições e só dos atores que atuam. É da família. É primordialmente da família, ela é sobretudo da família. E a compreensão do fenômeno que pode levar a isso, você falou do suicídio, mas tem outros sinais que muitas vezes estão ali bem próximos à questão do suicídio, além daquelas condutas antissociais, a questão da agressividade, da violência, nós temos também a questão da automutilação, que é algo bem preocupante, tanto quanto o suicídio e tanto quanto esses comportamentos. Criança, jovem, adolescente que acaba se cortando, se mutilando. Isso, que é nada mais do que... se agredindo. Nada mais do que um grito de socorro, que é digamos assim... A forma de sinalizar que alguma coisa dentro daquele jovem, criança ou adolescente não está bem e ele está precisando desse socorro. Isso. Agora, o mais importante disso tudo, claro que esse socorro ele tem que chegar. Ou seja, os profissionais, nós que lidamos, a gente tem que estar preparado para trabalhar isso que a gente chama de sintoma. Mas isso é um sintoma. A preocupação nossa é o que é que tem por trás disso? Pois é. O que é que se chegou a esse sintoma? E antes de chegar na questão de detalharmos a mutilação, a gente pode falar inicialmente sobre o que é que tem levado a criança, a jovem adolescente, a sentir-se tão vazio de modo a, por consequência, depois cometer suicídio. Pois é, eu vou ser simplista em utilizar um dos principais fatores, e os principais fatores que a gente tem, claro que são vários, mas o que a gente tem observado fortemente é a capacidade, ou melhor dizendo, a incapacidade do adolescente lidar com a frustração. Vou dizer de outra maneira, é a forma com que esse adolescente, que ele nunca aprendeu, que ele nunca vivenciou situações de frustração, ele tem, quando chega na adolescência, que é uma fase extremamente complexa, uma fase onde há uma profusão de hormônios, há uma cobrança social, novas descobertas no campo da sexualidade, novas descobertas também no campo profissional, onde ele, numa sociedade extremamente... É muito pressionado a ter que decidir que profissão ele vai seguir, é o momento que ele está se preparando para um Enem, um antigo vestibular. Isso. Então é tanta pressão naquele adolescente que se ele não estiver bem estruturado, esse problema vai explodir de alguma maneira. Isso, mas essa questão ela vem lá de trás, quando esse sujeito está em processo de formação, e culmina, digamos assim, o ápice é a adolescência, mas vem lá de trás. E qual é a grande questão que a gente tem, já que está trabalhando em frustração? É que muitas vezes, estou sendo reducionista, estou sendo simplista, mas na grande maioria das vezes, os pais que precisam cumprir as suas obrigações e normalmente estão fora
do ambiente, né, da casa, do ambiente familiar, eles querem compensar. E compensam colocando e dando coisas e dando todas as vontades, e fazendo todas as vontades. Eu quero um celular, eu quero ir para a festa, eu quero uma roupa nova, eu quero um tênis novo, eu quero. Pegue meu filho, já que eu não estou como pai ou como mãe, ou como responsável por aquele jovem, criança ou adolescente, mais presente na vida, eu tento compensar com coisas. Ou dizendo sim a tudo, né? Exatamente. E a ausência do não gera esse problema. E muitas vezes é uma questão que é uma criação do próprio pai e da própria mãe. Ou seja, na maioria das vezes se está presente, né? Na maioria das vezes essa presença ela existe. Aí o que tem que se equacionar e que tem que se refletir é qual é a qualidade dessa presença. Quando eu estou com meu filho, eu estou verdadeiramente presente ou eu também estou nas redes sociais ou estou numa outra sintonia, numa outra vibe, para usar um termo dos adolescentes, que não aquela de uma troca de afeto, verdadeiro afeto, do diálogo e da compreensão. Então, muitas vezes o pai está presente, mas não está presente, ou a mãe estão presentes, mas não estão presentes de maneira qualificada, verdadeiramente presentes. E aí compensam, e essa compensação, ela não é, assim, às vezes não é tão consciente, mas compensam com isso de não dizer não, de não colocar limites, de não frustrar essa criança nesse processo de construção que é complexo, que é a educação. É importante perceber que isso é uma falha também, inclusive, do próprio processo educacional, do ponto de vista da instrução escolar. No meu entendimento, acredito que há tanta coisa que se ensina e se aprende em excesso nas escolas, às vezes tanta coisa excessiva em química, em matemática, em física, que quando você traz para o dia a dia, a pessoa não usou, não aproveitou aquilo em absolutamente nada. Quando deveria ter no mínimo de noção de psicologia, né? Você perdeu seu pai, sua mãe, perdeu o emprego, acabou o relacionamento, como é que você se comporta? Né? A escola que muitas vezes não prepara para a vida, com tantos outros temas, né? Desde a educação financeira e tantas outras coisas que deveria existir na escola, não tem, né? Como um complemento a essa obrigação da família, né? Pois é, e talvez você disse uma palavrinha que ela, nesse contexto, ela é muito importante, é o não. Você não precisa dizer não de forma grosseira, de forma incisiva. Você pode colocar um não, e é muito mais importante que você coloque esse não para o seu filho de forma dialogada, para que ele entenda o porquê, né? Exatamente. Por mais que não aceite, mas que ele entenda o porquê. Para que ele entenda as limitações, seja no campo orçamentário daquela família, de dizer que, muito embora um coleguinha... Não posso lhe dar esse tênis porque não posso comprar, né? Isso. Que até gostaria, mas não é o caso. Ou então... Quem ou você sabe não precisa. No período... Você já tem 2, 3 tênis, não precisa. Né? Quem sabe no período X ou numa data especial. Então é saber aguardar o momento oportuno, saber... Agora, Robson, essa não é uma postura de amanhã e só amanhã. É uma postura de todo dia. Né? Isso tem que ser conversado no ambiente familiar. O pai, às vezes... o pai e a mãe que estão vivendo em ambientes distintos em razão da separação tem posturas diferenciadas, um pai super protetor, excessivamente colaborativo, digamos assim, e de repente uma mãe liberal, ou ao contrário, né? E isso tem que ser discutido, isso tem que ser conversado, porque senão gera o que a gente chama um processo esquizofrênico na cabeça da menina ou do menino, né? Porque num momento escuta um sim, num momento escuta um não, de coisas assemelhadas. Quer dizer, isso tem que ser... Os pais, às vezes separados, às vezes acabam competindo entre si através do relacionamento com o filho. Né? E de maneira inconsciente. Por isso que essa questão ela precisa ser discutida, ela precisa ser debatida no ambiente familiar para que se crie uma estrutura propícia ao desenvolvimento e a força psíquica daquele sujeito, né? Para que ele de fato consiga elaborar perfeitamente o que é uma frustração, que isso faz parte da vida. A vida não só são flores, a vida não é só o Instagram e as fotos de felicidade que você Facebook, escolheu e que você... Coisas, isso, né? Quer dizer, isso é importante, colocar, porque senão, quando o menino se frustra, quando a menina se frustra, quando completou os 15 anos e teve um primeiro relacionamento, e ela recebe o não e tem uma situação, aí o que é que acontece? A coisa não vai funcionar porque ela não vai saber lidar com aquele relacionamento
Exato, aí acaba de repente frustrada, bebendo demais ou entrando em outros caminhos de drogas ilícitas, seja para curtição usar o que a turma chama bala ou doce numa festa, numa rave, ou mesmo acaba utilizando outro tipo de droga e entra num mundo que acaba se perdendo, né? Agora, doutor Manuel Onofre, e com relação à automutilação, né? O que é que tem levado os jovens e adolescentes a cometerem esse tipo de coisa? Normalmente, essa conduta tem uma associação, claro, dentre outros fatores, a questões muito próximas a essa, né? Uma chamada é um grito de socorro, é um grito de atenção, é um grito pedindo para que de fato seja notado. Então esse é um momento muito importante para que a família, junto, né, no contexto sociofamiliar, quando eu digo a família, ele tem que buscar esse apoio na escola, ele tem que buscar esse apoio nos grupos de suporte, digamos assim, os coleguinhas, os amigos, e tentar discutir aquilo ali. E não colocar embaixo, isso é vergonhoso, use um casaco. Não, tem que buscar ajuda, principamente de profismonais que saibam. Não esconda, mostre o que está acontecendo e tente descobrir o porquê aquilo está acontecendo. Mostre no âmbito daquele núcleo. Obviamente familiar, não né? A gente já pegou situações de expor no universo da internet, situações que estão acontecendo que só piorou aquilo ali, né? Então tem que buscar a ajuda de um profissional capacitado num CREAS para de fato, ter o melhor encaminhamento. Como algumas situações que a gente observa, né, do que se falava antes da história da baleia azul, né, uma espécie de jogo de envolvimento psicológico que levava o jovem a cometer suicídio ou adolescente. Na verdade, pela falta de estruturação interna, de um preparo, fica-se à mercê de qualquer coisa que se encontra na internet. Robson, tem uma coisa muito importante que inconscientemente a gente repete, que é assim: meu filho é o rei da minha casa. Não, o rei não é o filho. O rei e a rainha é o pai e a mãe, ou os pais ou as mães. Então, não é o filho que é o rei. E que nem rei nem rainha deveria ser. Se a gente pensar até democraticamente, eu acho que deveria haver um tipo de construção, né? Mas do ponto de vista da autoridade, sim, né? O pai e a mãe. E a relação, ela não é linear. Assim, ela não é democrática. Existe uma autoridade estabelecida. O pai e a mãe. O pai e a mãe, e essa autoridade, ela tem que se fazer presente. Pode ouvir e dialogar, mas ter nesse caso a última palavra, né? Isso. E essa autoridade, o exercício dela, não precisa ser de forma autoritária. Ela pode ser conquistada, ela deve ser construída e ela deve ser conquistada, né? Explicada e colocada com muita clareza para que para que essas relações elas sejam, como a gente vive numa sociedade onde a democracia, claro que essa democracia ela deve permanecer, mas tendo muita clareza de que quem é o rei e quem é a rainha são os pais. Quem manda de fato e quem estabelece, não de uma maneira impositiva, mas de uma maneira conquistada, construída, né, e colocada com muita clareza. Então a questão dos papéis que cada um deve desempenhar, né? E que muitas vezes hoje estão sendo confundidos, papel de pai com filho, com mãe, né? Um acaba tentando colocar-se no lugar do outro do ponto de vista de exercer a autoridade do outro, mas nesse caso deve ficar bem claro o papel de autoridade que tem o pai, que tem a mãe, ou os pais ou as mães em relação aos filhos, né? E primordialmente de interditar, de dizer o que pode e o que não pode, como é que a coisa de fato funciona, mas colocando com bastante clareza o que é que aquilo representa naquela relação, né? O que é que esse não representa. Não é o não pelo não, mas é que aquele não ele é daquela maneira. Não por quê, né? Isso. Porque tem pai também que às vezes o pai diz não, o filho pergunta, mas por que isso? Por que não? Então, por que não? Né? Eu acho que gera mais revolta do que uma compreensão, por mais que você não aceite, né? Exatamente. Doutor Manuel Onofre, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Opa. E deixa uma reflexão, umas palavras finais para o pessoal que nos escuta e nos assiste nesse momento. Isso, afeto, carinho e atenção qualificada nessa presença real e não na presença virtual. Você pode até estar pouco tempo com os seus filhos, mas que seja a presença verdadeira. Verdadeira e efetiva e principalmente afetiva, com essa disponibilidade que ela é determinante na construção do caráter e primordialmente do sujeito. Se os filhos não encontrarem afeto nos seus pais, eles vão encontrar em outro lugar ou em outras pessoas, né? Exatamente. E aí
talvez só Deus saiba qual é a consequência, né? Exatamente. Muito bem. Muito obrigado pela audiência de todos vocês.